Fala meus filhos, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu quero trazer para vocês algumas dicas mais práticas, um tema mais palpável aqui a respeito de estimativas, tá bom? Você como desenvolvedor certamente vai passar em vários momentos da sua carreira a necessidade de estimar atividades. E isso vai te acompanhar não só quando você estiver na linha de desenvolvimento, mas também quando você assumir algum papel de liderança, você vai precisar passar estimativas, né? E no final das contas, o que é uma estimativa? Uma estimativa nada mais é do que a capacidade de calcular de forma aproximada valores, quantidades ou resultados com base em informações limitadas ou incertas, tá bom? Então, no final das contas, a gente sempre vai ter algum tipo de limitação de informações, uma limitação de tempo, vai ter uma limitação de alguma natureza dos recursos necessários, mas ainda assim precisaremos calcular aproximadamente algum valor que traga algum tipo de previsão para as pessoas que solicitaram aquela estimativa. Então é basicamente isso. Agora trazendo um pouco mais de forma prática, a gente trabalha com estimativa o tempo inteiro. Então, por exemplo, a previsão do tempo, ela é uma estimativa. Um orçamento doméstico, ele é uma estimativa, por exemplo, você não sabe exatamente no centavo ali quanto que você vai gastar na sua conta de água, por exemplo, na sua conta de luz. A previsão do tempo é a mesma coisa, ele te dá uma estimativa de como que vai estar o tempo na próxima semana e conforme vai chegando o dia ali que estava estimado, a certeza vai aumentando. Quanto mais próximo, mais você tem capacidade de ter uma assertividade maior. Isso é um conceito chamado cone da incerteza, né? Esse cone da incerteza, você pode imaginar basicamente um cone mesmo, né? Então ele vai ter ali no final do cone uma parte um pouco mais aberta, porque aqui é onde está a incerteza maior. Quanto mais próximo você vai chegando ali do teu alvo, você vai conseguindo estreitar cada vez mais, ter mais certeza de como que ficaria aquela estimativa. Isso se aplica tanto na previsão do tempo, quanto para o nosso dia a dia no desenvolvimento também. Imagina que você tem um projeto para desenvolver e aí você está no meio da sprint 1 e você precisa estimar algo que vai ser feito lá na sprint 5 ou 6. Por você estar na sprint 1, certamente você vai ter um nível de detalhe um pouco menor, vai ter um pouco mais de incerteza, porque tem muitas coisas que precisam ser construídas ainda, até você chegar lá na sprint 6 e ter um pouco mais de clareza do que realmente vai precisar ser desenvolvido. Então esse conceito nos acompanha durante todo o nosso ciclo aqui de vida, toda a nossa profissão, beleza? Então a estimativa ela serve para isso, para a gente calcular ali aproximadamente quanto tempo a gente vai durar. Eu, por exemplo, gosto de correr, então, eu estimo que eu vou fazer uma prova de 10 km, por exemplo, em pelo menos uns 52 minutos, eu preciso manter ali um pace de aproximadamente 5 minutos e 20 por quilômetro, né? Então a gente tenta sempre ficar mantendo esse controle para ter essa previsão e a gente alcançar os nossos objetivos. E trazendo também para o mundo já prático, né, do dia a dia, essa estimativa ela é muito necessária para todas as empresas e todos os projetos, porque com isso nós conseguimos calcular aproximadamente um custo de um projeto, né, o valor de um projeto para um cliente. E com isso o cliente consegue reservar um orçamento, né, fazer uma aprovação de um orçamento lá na empresa dele para destinar aquele valor para aquele projeto. Com este valor que ele destinou para aquele projeto, obviamente ele vai pegar e vai fazer um cálculo, né, do que ele vai ter de retorno com a implementação daquele projeto. Pode ser um produto novo, pode ser algum projeto para redução de custo. Então ele tem que avaliar se aquela estimativa, se aquele custo, se aquele valor de tempo, de prazo, de preço, compensa o retorno que ele vai ter, né, quando aquilo for implementado. Então nós precisamos da estimativa o tempo inteiro, tá bom? Isso é natural. E agora trazendo mais para o seu dia a dia como desenvolvedor, como isso impacta para você de forma prática, né? Você se preocupar com a estimativa, naturalmente, você está se preocupando com o dinheiro do seu cliente, né? Então, como eu já trouxe aqui, o cliente ele tem um orçamento limitado, ele precisa ter uma previsão de quanto ele vai gastar para ele calcular se faz sentido ele investir naquele projeto ou não. E muitas vezes, muitas empresas já têm um orçamento anual. Com esse orçamento anual, ele já colocou ali uma linha naquele orçamento que é o custo do projeto que você está desenvolvendo. Então, quanto mais você se preocupar com a estimativa, mais você está garantindo que o cliente não vai ter surpresas negativas no orçamento dele e, consequentemente, você acaba contribuindo para o cliente ficar satisfeito e criar um laço de confiança com a sua empresa ou com você mesmo, se você estiver fazendo, por exemplo, um freelance.
Então isso é bem importante. Além de aumentar esse laço de confiança com o cliente, você também aumenta o laço de confiança com o seu líder diretamente, com quem está ali no dia a dia com você, com a sua equipe e tudo mais. Porque as pessoas vão saber que você é uma pessoa que cumpre com a sua palavra, que você é uma pessoa que cumpre com o seu compromisso, né? Então você é um cara que realmente está preocupado ali e se empenhando para entregar as coisas, dado as limitações que você tem e dado os recursos que você tem em mão. Além disso, se a gente está dentro da estimativa, se a gente está conseguindo fazer as coisas dentro do planejado, fica mais tranquilo da equipe trabalhar. Então, por exemplo, se você está em um projeto com mais 2 desenvolvedores, se está todo mundo seguindo ali o cronograma e o processo conforme foi esperado, né, ou abaixo do esperado, fica todo mundo mais tranquilo porque consegue trabalhar sem toda aquela pressão, diferente de quando o projeto está atrasado, né? A gente já comentou ali de que projeto atrasado é uma das principais crises que acontecem no mundo do desenvolvimento. Então, trabalhar com um projeto atrasado vai aumentar drasticamente a pressão e tem pessoas até quando não tem um controle emocional, acaba tendo problemas pessoais, né? Vai precisar fazer algum tipo de tratamento e tudo mais por conta da pressão do dia a dia, porque tem muita coisa envolvida no final das contas, né? A gente acaba mexendo com valores, às vezes com sistemas críticos, às vezes com operação de algum cliente ali que precisa daquela solução para reduzir tanto custos ou reduzir ou aumentar a produtividade, né, da sua equipe. Às vezes tem uma pessoa que está ali no dia a dia, né, se esforçando demais, tendo desgaste e tudo mais, trabalhando várias horas extras porque não tem um sistema para ajudar, e você está construindo esse sistema que vai ajudar aquela pessoa a trabalhar com mais tranquilidade, a direcionar o seu esforço para uma parte mais estratégica, né? Então isso daqui é tudo que está, um pouco de tudo que está envolvido no dia a dia do desenvolvimento do sistema e como as estimativas impactam nessas coisas. Além de facilitar a tomada de decisão, como eu comentei no primeiro exemplo, se o cliente foi lá, recebeu uma estimativa de um fornecedor, né, seja você, seja a sua empresa, de que o projeto vai custar X e ele vê que o resultado gerado por esse projeto não tem um potencial de ser vantajoso sobre esse investimento, ele acaba decidindo não fazer aquela implementação, ou ele decide fazer e até fazer o mais rápido possível, ou ele vai ter que se planejar para fazer daqui a um determinado momento. Então, tudo isso facilita quando a gente tem estimativas e principalmente estimativas concretas, tá bom? Agora, o que está envolvido para fazer uma estimativa? O que é muito comum que eu vejo? No dia a dia do desenvolvimento, principalmente quando você já é um desenvolvedor que já tem uma certa experiência, trabalhou em alguns projetos, quando você está saindo de uma fase de júnior para pleno, principalmente, isso é uma fase que geralmente a gente acaba sendo muito otimista, como eu já comentei em outros vídeos, inclusive. É uma fase que a gente acha que pode fazer tudo, que a gente consegue, que a gente vai resolver, que a gente já tem capacidade técnica suficiente, mas às vezes ainda falta uma série de outras coisas em torno daquela estimativa que precisam ser consideradas para conseguirmos entregar algo cada vez mais assertivo. Por exemplo, nós precisamos saber quem é a pessoa que vai desenvolver, porque às vezes pode ser você, às vezes pode não ser você. Você precisa considerar os testes, sejam testes unitários ou sejam testes funcionais que precisam ser feitos. Desses testes, você tem que avaliar que podem ter correções, né, que você precisa fazer sobre aquele teste. Você precisa avaliar incertezas. Às vezes você vai implementar uma coisa que você nunca viu, que você não sabe exatamente como tem que ser feito. Ou às vezes falta a implementação de algum componente que você ainda não tem com 100% de clareza de como aquele componente vai funcionar. Ou às vezes você não tem os acessos necessários para conseguir analisar se realmente tudo que você vai precisar fazer está em um nível de detalhe suficiente para você conseguir fazer aquela estimativa. Como eu comentei, às vezes a gente tem que trabalhar de fato com informações limitadas, né? Mas é necessário, o mercado naturalmente solicita isso. Além de tudo isso, a gente também tem que considerar complexidades. Às vezes tem uma coisa que precisa ser feita, alguma parte ali do processo de desenvolvimento que é muito complexa, que vai envolver uma implementação de um algoritmo difícil, ou até mesmo pode envolver questões de infraestrutura. Você precisa pensar que vai precisar provisionar aquele componente, aquele sistema ou aquela infraestrutura, aquela arquitetura em algum cloud, ou vai precisar provisionar on-premise, de fato, em algum servidor físico. Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Você tem que levar em consideração também a arquitetura, o que vai ter que ser conectado com esse componente. Você tem que levar em consideração questões de segurança,
pode acontecer no meio do caminho feriados, podem acontecer reuniões, né? Podem não, vão acontecer reuniões de alinhamento e tudo mais. Então tem documentação que às vezes você precisa também entregar, é um requisito, ou mesmo não sendo requisito, é algo que vai ajudar a sua equipe, então você já tem que pensar também um pouquinho para frente e deixar esse processo mais fácil, principalmente se você está trabalhando em uma consultoria e precisa entregar esse sistema para o seu cliente. Então tudo isso precisa ser considerado, além da disponibilidade de pessoas, né? Se você está trabalhando em um projeto, precisa estimar um outro projeto, que às vezes você nem sabe quem vai fazer, quais são as pessoas que estão disponíveis. Às vezes você tem a foto que a equipe 1 vai estar disponível para fazer aquele projeto, mas pode mudar tudo na outra semana. Então tudo isso tem que levar em consideração e tem que tomar cuidado na hora da gente pensar em uma estimativa, né, tá? Então repara que tem várias coisas aqui envolvidas nesse processo de estimativa. É algo bem complexo realmente, mas é algo inevitável. Nós precisamos lidar com isso. Nós precisamos fazer. E eu estou aqui, obviamente, para te ajudar. Já quero aproveitar e pedir, se você tem uma noção de todos esses aspectos que eu acabei de comentar, coloca aqui embaixo o que você faz, como é que você lida com isso no dia a dia, quais são as técnicas aí, como é que você resolve esses problemas e como é que você cuida desses aspectos que são tão importantes na hora da gente estimar alguma atividade ou algum projeto, tá bom? Então vamos lá, dando continuidade. Agora, a gente sabe que tem todas essas complexidades. Eu quero pegar agora com vocês e mostrar um pouco na prática de como que isso vai funcionar, tá bom? Então vamos lá, vou compartilhar minha tela aqui e a gente vai fazer junto aqui uma estimativa, beleza? Então vamos começar com o seguinte. Vamos pensar que a gente tem que fazer um cadastro de um cliente. Uma funcionalidade simples, nós vamos ter uma tela no front-end onde a gente vai precisar colocar algumas informações dos clientes e esse cadastro precisa ser feito lá no banco de dados. Legal? Para começar, como eu já falei em outros vídeos, é o seguinte. A primeira coisa que eu acredito que você precisa fazer é faz um desenho desse fluxo e valida com o seu solicitante. Seja um desenho no papel, seja um desenho em uma ferramenta, por exemplo, aqui como o Draw.io, que eu estou usando. Independente do formato, tá bom? Faz um desenho e valida com o seu solicitante. E aí usa de elementos visuais, fluxogramas, complementa com desenho de arquitetura, o que for necessário para você fazer essa explicação e colher o feedback com a pessoa ali, se realmente aquilo que você está pensando em fazer é aquilo que ele está imaginando, beleza? Então esse é o primeiro passo. Aí, como eu fiz aqui, ó, vamos pegar o cadastro do cliente. Então eu desenhei duas telas aqui muito simples. Então a gente vai ter lá um cadastro de cliente, ele vai ter um radio button para falar se é um cliente pessoa física ou pessoa jurídica. Ele vai ter um campo nome, no caso de pessoa física, né? Vai ter um campo nome, CPF, telefone e data de nascimento, que vai ser aqui um date picker, né? Aí na tela vai ter um botão cancelar e um botão salvar. Quando for pessoa jurídica, então ele vai ter lá o nome, né, ou razão social, vai ter o campo de CNPJ e vai ter o campo de telefone, botão cancelar e botão salvar. Aí aqui eu coloquei algumas regras. Todos os campos são obrigatórios, a idade mínima de cadastro são 18 anos, a gente precisa ter uma validação da máscara de telefone e precisa validar o CPF. No caso da pessoa jurídica, todos os campos obrigatórios, validação da máscara do telefone e validação do CNPJ, beleza? Aí, como que vai ser o fluxo? Quando o cliente apertar no botão de salvar, a gente vai ter que ter uma validação para verificar se os dados inseridos nos inputs aqui, eles estão de acordo com as regras que foram definidas aqui, que eu coloquei aqui na lateral. Se os dados estiverem válidos, vai ter que apresentar um modal, né, escrito erro, e aqui no meio vai apresentar a mensagem do erro, né? Então, por exemplo, insira um telefone válido, ou a data de nascimento precisa ser maior que 18 anos, enfim, vai apresentar a mensagem do erro correspondente. Se os dados estiverem válidos, vai fazer uma requisição HTTP para a API, e a API vai pegar e vai salvar os dados no banco de dados, beleza? Se os dados foram salvos com erro, quer dizer, se a gente teve erro no processo de salvar os dados, tem que apresentar um modal de erro falando problemas ao salvar os dados, fale com o administrador do sistema. Se deu tudo certo no cadastro, vai apresentar um outro modal, escrito aqui com o título sucesso, cliente cadastrado com sucesso, e quando o cliente apertar no botão OK,
vai limpar os dados do formulário de cadastro, beleza? Simples assim, mas repara que, por mais que seja um fluxo simples, a gente já tem várias condições, a gente tem regras, a gente tem comportamentos e tudo mais. E isso é interessante, você validar esses fluxos e telas com o seu cliente ou com o seu solicitante antes de começar de fato a desenvolver, para garantir que aquilo que você vai desenvolver está de acordo com a expectativa. Então esse é o primeiro passo. Desenhou, validou com o seu cliente ou com o seu solicitante, confirmou que está tudo certo, aí você vai colocar todas as atividades que são necessárias para desenvolver aquele fluxo em uma planilha. Então já adiantei um pouco aqui do processo. A primeira coisa é o seguinte: uma planilha simples, o que ela vai ter aqui? Ela vai ter a camada ou o módulo onde você vai modificar, ela vai ter uma lista de atividades, e aí para facilitar, eu já vou explicar um pouco mais para frente algumas técnicas de estimativa, você pode colocar também a complexidade ou o esforço. Por exemplo, pode ser uma atividade de complexidade alta, média ou baixa, o esforço pode ser alto, médio ou baixo. Então, se você pegar uma atividade de complexidade alta e esforço alto, ela é bem complexa, né? E vai ter bastante trabalho para fazer. Ou uma pode ser de esforço baixo e complexidade alta, ou pode ser de complexidade baixa e grande esforço. Então, também tudo isso interfere na estimativa. Além de outras coisas. Poderia complementar também essa estimativa, por exemplo, colocando mais detalhes a respeito da entrega. Porque às vezes você vai colocar somente tópicos, aquilo que precisa ser implementado, e você pode colocar um outro campo para ser um pouco mais profundo no que exatamente você vai fazer. Então, por exemplo, criar a rota que irá receber a requisição no cadastro do cliente. Eu poderia ser mais específico em um outro campo aqui, uma outra coluna, e exemplificar que, vou mexer no arquivo XPTO lá do back-end que está no repositório tal para colocar dentro do método tal a rota X que vai representar o cadastro do cliente, que vai apontar para o controller Y e tal. Então você poderia entrar em um nível de detalhe ainda mais profundo aqui se você desejar ou se for necessário para a sua aplicação, entende? Mas eu me contive aqui a gente colocar de uma forma mais simples para exemplificar este processo. Então vamos lá, você vai pegar, aí a gente vai colocar aqui tudo em planilha. Então a primeira coisa, vamos criar a rota que irá receber a requisição de cadastro de cliente. A gente vai fazer a validação dos dados enviados na API, vai atualizar a modelagem do banco de dados para a criação da tabela de clientes, vai fazer a persistência dos dados do cliente no banco de dados e vai mapear a resposta de sucesso ou erro no endpoint de cadastro do cliente, tá? Então todas essas atividades foram que eu mapeei para desenvolver a parte do back-end, ou seja, todas as regras que vão ser implementadas daqui para trás. E aqui eu já estou considerando que essa API já existe, né? Porque como vocês podem ver aqui, eu não coloquei, por exemplo, a criação da API, a implementação do repositório, a criação do README, subir a aplicação, fazer o setup no ambiente de desenvolvimento. Não considerei nada disso. Então, aqui eu estou partindo de um pressuposto que aquela API já existe, tá legal? Só para simplificar o processo. Aí depois a gente vai para outra camada, que é a camada do front-end. Então, o que nós precisamos fazer lá no front-end? Nós vamos precisar criar o layout da tela de cadastro de cliente. Nós vamos precisar fazer a lógica para mostrar os campos relativos a cada tipo de pessoa, ou seja, se eu apertar aqui no pessoa física, tem que aparecer os campos de pessoa física. Se o usuário clicar em PJ, tem que aparecer só os campos ali de pessoa jurídica. Nós precisamos aplicar as validações nos inputs quando o usuário clicar no botão de salvar, tá? Então vai clicar no botão de salvar, tem que fazer essa lógica aqui, ou de mostrar o modal com erro, né? Nós vamos fazer a exibição do modal com erro, se um problema foi encontrado na validação. Por outro lado, se deu tudo certo na validação, vai fazer a requisição HTTP para a API, onde irá salvar os dados do cliente. Assim que a API retornar, nós vamos fazer o retorno para mostrar o modal correto, ou o modal de sucesso, ou o modal de erro, que é esse caso aqui de baixo. E depois que o usuário apertar no OK do modal de sucesso, nós precisamos limpar o nosso formulário de cadastro. Então, mapeei aqui todas as atividades necessárias para fazer o desenvolvimento. Beleza? Além disso, eu deixei aqui para trás, por exemplo, aqui nós estamos considerando somente atividades de fato de desenvolvimento, tá? Tudo que vamos precisar fazer para desenvolver. Só que, como a gente já falou, o desenvolvimento é só uma parte do processo de estimativa. Nós precisamos considerar outras coisas que estão além
do processo de desenvolvimento, se esse for o seu caso. Então deixa eu colocar aqui, ó. Por exemplo, vai ser necessário provisionar a infraestrutura para realizar o deploy? Você está usando algum mecanismo aqui de infra code, né? Vai precisar implementar, por exemplo, um Terraform para conseguir fazer a submissão deste componente lá para o sistema no ambiente de teste ou no ambiente de produção. Vai precisar implementar testes unitários, né? Interessante, você já considera os testes unitários aqui no desenvolvimento. Tem que considerar os testes funcionais e correções. Então, por exemplo, você poderia pegar um histórico de atividades que você entregou e ver a taxa de retorno disso, quanto tempo você leva mais ou menos para fazer a correção. Isso também é com base na complexidade do desenvolvimento que você está fazendo. Vai precisar fazer documentação, vão ter reuniões e alinhamentos no meio do caminho. Tudo isso aqui interfere na estimativa e são coisas além das atividades de desenvolvimento. Outra coisa, vamos supor que aqui você esteja estimando para outra pessoa, você seja um líder técnico. Cara, você precisa considerar aqui tempo de code review, você vai precisar avaliar o tempo para fazer a publicação no ambiente, se precisar de algum tipo de aprovação. Todo esse tipo de coisa tem que ser considerado, né? E cada empresa tem o seu processo de desenvolvimento, então cada empresa precisa considerar todos esses aspectos na hora de fazer uma estimativa. Você precisa pensar no todo e parar de pensar somente na caixinha de desenvolvimento, que você está vendo aqui que só representa uma parte. Se essa atividade aqui fosse uma atividade complexa, né, e de grande esforço, certamente ela levaria vários dias para ser desenvolvida. E com isso você ia precisar considerar reuniões de alinhamento, você precisaria considerar feriados que podem acontecer no meio do caminho, tá? Então tem todas essas coisas que precisam ser bem planejadas. Agora voltando aqui, como que você pode fazer, uma vez que você mapeou ali todas as atividades necessárias para entregar aquela atividade, existem algumas técnicas que podem te ajudar durante essa estimativa. Isso vai depender do seu time, de como que você trabalha aí atualmente, tá bom? Eu vou explicar aqui duas principais, né, que eu mais vi no mercado, mas existem outras também além dessas, porém não é o intuito desse vídeo aqui abordar todas elas. A primeira é o modelo Delphi. Como ela funciona? Basicamente você vai entregar aquela demanda, aquela necessidade, aquilo que você precisa ser desenvolvido para os especialistas, ou seja, você vai explicar para os especialistas, precisamos fazer a tela lá do cadastro de cliente, que tem que ter esse campo, validação, aquele fluxo e tudo mais. Se você já quebrou as atividades junto com os seus especialistas, você basicamente entrega para eles anonimamente e pede para eles estimarem individualmente, tá? Cada uma daquelas atividades. E aí, como que eles vão estimar aquilo, vai depender do nível de experiência de cada um. Cada um vai dar uma pontuação ali para aquelas atividades, beleza? Depois que você coletar as informações de como os analistas, você vai avaliar o resultado da resposta daqueles especialistas e vai tirar ali e vai dar e você vai dar informação para as pessoas envolvidas dos resultados médios de cada atividade. Então vamos supor, a atividade 1 ficou na média de, 10 horas, atividade 2, 5 horas, atividade 3, 8 horas e assim por diante. Você vai dar um resumo ali de médias ou medianas das atividades que foram estimadas. Depois disso, os especialistas vão reestimar com base agora nas informações médias que foram passadas. Então, eles vão pegar lá e novamente, anonimamente, vão reestimar aquilo. Depois que eles reestimaram já com as novas informações, aí você vai pegar novamente todas as médias ali que deram daquelas atividades e vai poder ter uma informação de qual foi a estimativa mais otimista, ou seja, que levou menos tempo, e a mais pessimista, e também vai ter informação da estimativa média. Geralmente a estimativa média ela é um pouco mais assertiva ali, ela tem uma melhor precisão na entrega, tá bom? Um outro modelo mais comum ainda de ser utilizado é o modelo de Planning Poker, né? Como que ela funciona? Geralmente você distribui as cartas com os números de pontuações que vocês podem utilizar ali para cada equipe. Vocês vão definir um protocolo de consenso. O que é isso? Por exemplo, se após 3 rodadas de estimativa não houver um consenso entre a equipe, aquele item pode voltar para o backlog para ser estimado em um segundo momento. Vocês vão discutir o item, ou seja, o PO ali, o Product Owner que estiver apresentando, ou o solicitante da demanda vai exemplificar, vai explicar aquele item. Então,
Nesse caso aqui, ele ia explicar lá do cadastro de cliente, o que precisaria ser feito, os fluxos e tudo mais. Todas as pessoas iriam escolher uma carta e iam mostrar ao mesmo tempo qual é a pontuação que cada um atribui. Então vamos supor que você tem 3 desenvolvedores. Um mostrou lá 5 pontos, outro mostrou 8 pontos, outro mostrou, 13 pontos. Você vê que não tem um consenso. E aí eles vão discutir ali entre si por que um achou que ia levar 3, por que o outro achou achar 5, 8 e tal. Eles vão chegar num consenso. E aí, se eles chegarem num consenso, eles vão pegar e vão falar que, putz, não, realmente é uma complexidade de 8 pontos, tá? Chutando assim. Ou se eles falarem, não, realmente o cara de 5 tem razão, é mais simples. Ou o de 3 tem razão. Ou não, eles podem não chegar a um consenso. E aí vocês vão definir, vão tentar, de fato, ali, com base nessas discussões, nesses alinhamentos, chegar em um acordo, tá bom? Se não chegar, aí você vai ter que aplicar a regra ali do protocolo de decisão, beleza? Então, esses são os dois modelos mais comuns. Porém, independente do modelo, existem diversas formas de você fazer uma estimativa. Ela pode ser feita com base em informações temporais, como em horas, dias, meses, semanas e tudo mais, ou pode ser feito com estimativa de comparação, usando uma sequência Fibonacci, por exemplo, ou pode ser feito usando uma sequência de dog points, né, que é pequeno, médio, grande, ou uma sequência usando tamanho de camisa, né, tipo PMG. Esses modelos de estimativa, que são baseados em comparação quanto em tempo, cada um se aplica melhor para a sua equipe. Se você está usando, por exemplo, uma estimativa baseada em horas, geralmente quem trabalha em consultoria, né, de desenvolvimento de sistemas, acaba trabalhando mais baseado em horas, porque na prática são vendidas horas para os clientes. E aí com isso, o que eu considero de relevante? É você definir um múltiplo de hora mínimo para ser considerado. Então, um mínimo de 2 horas, de 4 horas, não sei, você vai definir ali qual que é o limite para conseguir, de fato, ter uma estimativa e um range ali de... Agora, por outro lado, times que trabalham com produtos, geralmente costumam usar ou story points, que são baseados em uma sequência Fibonacci, na maioria dos casos, que é números compostos de 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Nesse caso, o que é interessante? Tanto para a parte de, se você está trabalhando com horas, com dias, Fibonacci, whatever, é importante você definir qual é uma pontuação mínima e qual que é uma pontuação máxima para aquela sprint ou para aquele período de tempo que você está trabalhando. Então, por exemplo, você pode chegar com o seu time e definir, para fazer uma configuração simples ou só para trocar uma configuração no ambiente ou para trocar uma label e tudo mais, a gente vai considerar que são usadas 2 horas ou que são considerados um ponto na sequência Fibonacci. E o tamanho máximo e uma tarefa que vai usar a sprint inteira, ou seja, se estiver usando uma sprint de 2 semanas, se for usar 2 semanas de desenvolvimento, a gente vai considerar que ela tem que ter no máximo 13 pontos ou que tem que ter no máximo 60 horas. Então, com esses limites inferiores e superiores, você vai conseguir definir também qual que é o tamanho das histórias que você pode colocar dentro das sprints, para isso atrapalhar menos no teu processo de acompanhamento, tá? Então, isso aqui é uma dica que você pode utilizar para isso. Uma vez que você fez esse acordo com a sua equipe, do mínimo e do máximo, colocaram tudo na planilha, vocês vão fazer todo aquele preenchimento lá de complexidade, esforço e vai usar o valor correspondente ao que você definiu com a sua equipe. Se for horas, vai colocar tudo em horas. Se for story points aqui usando Fibonacci, vai colocar lá tudo usando Fibonacci e tudo mais. Tudo isso vai te dar uma soma no final e vai te dar uma média. Se você fez uma estimativa isolada, usando, por exemplo, o método Delphi, pega a média de tudo aquilo, geralmente aquilo ali vai ser assertividade. E aí você pode considerar, se você precisa enviar, por exemplo, um líder para o seu cliente, eu costumo considerar geralmente o cenário pessimista. Por quê? É mais interessante para o seu cliente ser surpreendido positivamente, se você conseguir entregar o projeto ou atividade antes do prazo, do que você falar que vai você entregar para ele aquela estimativa média e você usar na prática ser consumido o tempo estimado pessimista para aquela atividade, entende? Então, tanto se você for usar o modelo Delphi ou for usar o modelo de Planning Poker, se por acaso o time não chegou num consenso no modelo de Planning Poker, você pode usar a técnica de considerar uma estimativa mais pessimista, que isso vai te dar um pouco mais de segurança durante aquele desenvolvimento, tá? Então, com isso você consegue blindar, soma tudo isso, no final das contas naquela planilha vai te dar uma quantidade de esforço necessário para aquele desenvolvimento. E através daquela quantidade de esforço você vai conseguir chegar em um cálculo
de custo ou de prazo para desenvolvimento daquele projeto ou daquela atividade que você tem que fazer. No final das contas, é assim que a gente faz a estimativa, beleza? Não esqueçam também de considerar aqueles itens extras, não esqueçam de considerar feriados, férias, reuniões, todo esse tipo de coisa deve ser considerado na estimativa, principalmente quando você precisar passar algum tipo de prazo, né, e custo ali, e preço para desenvolvimento de algum projeto ou funcionalidade. E espero que todas essas dicas possam ter trazido mais informações por teu leque de conhecimento e trazer mais maturidade por teu processo de estimativa, tá bom? A gente trouxe aqui de uma forma bem resumida para o vídeo não ficar muito longo, mas com certeza essas dicas aqui que a gente aplica no dia a dia, elas vão te auxiliar durante a tua trajetória de desenvolvedor. Me conta aqui nos comentários se você tem dificuldade com isso, se essas dicas foram úteis para você, se você quer se aprofundar em algum outro tema ou algum aspecto, algum modelo de estimativa, algum outro exemplo que eu falei aqui hoje, tá bom? Gostaria de ouvir sua opinião. E espero você no próximo vídeo. Muito obrigado, não esquece de curtir, de compartilhar com sua equipe e tchau!